Amigos queridos, esse é um momento feliz para mim, porque acredito que pensar, refletir sobre esse assunto me acrescenta, ajuda a crescer espiritualmente, e como esse é o meu propósito de vida, fico feliz pela oportunidade. Se puder acrescentar um pouco mais para vocês com as minhas reflexões, fazendo-os mais felizes, aí sim eu ficarei também mais feliz. O tema dessa reflexão está no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, Receita da Felicidade. E ele, por si só, já nos leva a uma reflexão, porque receita significa fórmula ou método para conseguir o melhor efeito ou resultado de algo. E exatamente assim acontece na nossa vida. Buscamos uma fórmula, uma receita mágica para a felicidade. Ao longo da história da humanidade, esse tem sido alvo do ser humano. Filósofos, pensadores, de um modo geral, já escreveram sobre esse tema. Pablo Casals, músico espanhol, ativista político, nos legou essa reflexão. Eu estou renascendo. Cada nova manhã é o momento de recomeçar a viver. Isto não significa uma rotina mecânica, mas algo essencial para a minha felicidade. Reflitamos que esse momento que a humanidade vive, todos nós, pode ser um renascer para a felicidade se soubermos utilizar dos recursos que nos estão sendo oferecidos para refletir e repensar a nossa existência. Neio Lúcio fala da felicidade a partir de uma conversa de Jesus com Tadeu, um dos seus discípulos. Quando o mestre pergunta: Tadeu, como você interpreta a felicidade? E Tadeu tece uma série de comentários relacionados com a expectativa que ele tinha em relação ao que os outros pensavam dele, e diz: acredito que a suprema felicidade é alcançar a compreensão dos outros, e desenvolve sua fala sempre buscando o reconhecimento daqueles que convivem com ele, reforçando que ele desejava ser compreendido, respeitado e amado por todos. Jesus o fitou e disse: Tadeu, se você procura a felicidade, a alegria, proceda com os outros como deseja que os outros procedam com você. Na maioria das vezes, acreditamos que são as coisas e as pessoas que nos fazem felizes ou infelizes. Enquanto pensamos assim, não alcançaremos a felicidade, pois o fato de ser feliz ou infeliz se liga basicamente aos nossos pensamentos, às nossas crenças e atitudes. A necessidade da aprovação alheia, um dos condicionamentos que a educação desenvolve em nós, é um dos grandes empecilhos da felicidade. O contato com o outro é um item básico para a felicidade, mas não a dependência da atitude do outro em relação a nós. Num instante precioso em que tomamos consciência de nós mesmos, de quem somos, da realidade, reconciliamo-nos conosco, reconhecemos o poder que existe em nós. Aí sim podemos encontrar a paz e a felicidade e nos darmos ao outro com aquilo que temos de melhor. É preciso fazer depressa, não ficar adiando. É a lenta e dolorosa viagem ao interior de nós mesmos. É difícil, mas é necessário. É talvez, possivelmente sim, a viagem mais necessária e mais importante que devemos fazer.
A fórmula que Jesus nos legou há tantos séculos continua prevalecendo. Mergulha em si mesmo, busca o reino de Deus no mais profundo do seu ser e serás um poço de felicidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, os orientadores espirituais nos falam sobre o dever, dizendo assim: o dever começa precisamente no ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Nós perdemos a fórmula dada por Jesus e por tantos enviados por Deus para o nosso crescimento moral e espiritual. Ao longo do caminho, nos desviamos da receita da felicidade. Erramos nos ingredientes, criamos necessidades desnecessárias, nos tornamos insaciáveis diante das conquistas materiais. A cada conquista, um novo desejo, cujos ingredientes são poder, riqueza, beleza, sempre o externo. Terceirizamos a felicidade. Fechamos os olhos e ouvidos aos grandes chamamentos dos mestres. Ouçamos o que o Buda diz. De que servem cabelo e manto impecáveis, ó tolo? Tudo dentro de ti está confuso e, no entanto, você penteia a superfície. Nós vivemos penteando a superfície e nos perdemos. Ser feliz é uma questão de interiorização. Consiste num eterno recriar. As batalhas da vida são as mesmas para todos nós. Enfrentamos dificuldades semelhantes, desavenças, conflitos, envelhecimento, enfermidades, mortes e por aí vai. Felicidade não significa ausência destes elementos, mas a forma como os encaramos, percebendo-os como parte da nossa condição humana. Atrás de cada sofrimento existe um apego. Tudo na nossa vida terrena é transitório, inclusive o sofrimento. Apego é a não aceitação da impermanência das coisas. O espírito Carlos Torres Pastorino, através da mediunidade de Divaldo, nos diz: numa experiência de impermanências, objetivando o encontro com a permanência, é compreensível que os obstáculos surjam, multipliquem-se numa contínua conspiração contra a meta estabelecida, a consciência da própria imortalidade. Esse é o foco da nossa existência, nos tornarmos pessoas conscientes de que somos seres imortais. Há uma evidência que tudo está sujeito a um processo de mudança. Vivemos agora um momento contundente de transformação. E percebemos que, apesar da aparente estabilidade que nos parecia a vida, nada mais permanece igual. E não permanecerá, e muito há de se modificar. O que é permanente é a certeza que somos espíritos eternos, mas a matéria tem um prazo de validade. Esse prazo nós não sabemos. A sabedoria oriental nos presenteia com uma linda reflexão. Quando o vento chega e oscila o bambu, quando o vento chega e oscila o bambu, ele não guarda o som depois que o vento passou.
Quando os gansos atravessam o lago não conserva seus reflexos depois que eles se foram. Assim deve ser a nossa mente. Prisão no passado gera tristeza, prisão no futuro gera ansiedade. Porém, em relação ao presente, podemos muito. É no presente que podemos realizar. O grande mestre orientador das nossas vidas nos disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Os grãos de trigo vão tomar uma nova feição e se transformarão num imenso trigal. A doutrina espírita nos esclarece sobre o que é impermanente e permanente. A nossa passagem pela Terra pode ser comparada à organização para uma grande festa. Muito trabalho, preocupação, cansaço, mas sabemos sempre que vale a pena, porque estamos preparando o ambiente para o que virá, para o grande dia, para a comemoração. Assim, quando o momento chega, você esquece o cansaço, todo o desgaste e está linda e maravilhosa, colhendo os frutos da sua dedicação. Assim acontece conosco, enquanto espíritos encarnados na Terra, passamos por atribulações. As dificuldades sempre nos rodeiam, porém, as vejamos como antídotos de muitos males maiores. Elas nos ajudam a formar novos hábitos, nos permitem reconhecer nossos limites e, através dela, nos preparamos para o retorno que acontecerá para todos nós, o retorno à nossa vida verdadeira no plano espiritual. As dificuldades são fonte de aprendizagem para o nosso crescimento. Todas as coisas da vida são como uma moeda. São infelizes as pessoas que olham sempre para a face triste. É preciso emocionar-se, alegrar-se diante da face bela da nossa vida. Apreciar pequenas realizações. Contemplar a natureza, percebendo a força de Deus. Alegrar-se a cada manhã como uma nova oportunidade de vida, de aprendizagem, de crescimento, de renovação. Viver plenamente cada momento, com o coração aberto, amando, servindo, confiando. É preciso deixar a luz de Deus penetrar na nossa alma. Lembramos um dos livros da codificação, O Céu e o Inferno, no capítulo 7, nos traz um código penal para a vida futura. E o artigo 2º diz: a felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de prazer, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação de sofrimento. Na verdade, só quando atingirmos o nível de perfeição, conheceremos verdadeiramente o que é felicidade. Quando deixarmos de buscar a felicidade no inatingível, colocando-a sempre aonde ela deve estar. Jesus, com a propriedade do espírito mais evoluído que já esteve na Terra, conhecia com profundidade o que é felicidade. Ele nos falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
E o espírito Eurípedes Barçanufo nos esclarece que a proposta educacional de Jesus tem por objetivo a felicidade, e sua pedagogia assenta-se no amor e na esperança. Essa felicidade consiste na construção do reino de Deus na intimidade de cada ser. Aí está a receita para a felicidade. Encerramos com um poema de Machado de Assis. Bailando no ar, gemia inquieto o vagalume. Quem me dera que fosse aquela estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal que toda a luz resume. Mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta azul e desmedida umbela. Por que não nasci eu um simples vagalume? Vamos refletir. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus.